O ano de 2025 já passou da metade. Hoje iniciamos uma nova metade. Eu os abençoo em nome do Senhor para que passem este dia olhando para a metade que passou e para a metade que virá, preenchendo o que faltou em nossa jornada de fé e decidindo restabelecer o que precisa ser recomeçado. Na passagem de hoje, a primeira geração da fé se despede e a próxima geração continua a obra de Deus. Abraão encerra sua vida aos 175 anos. A história de Abraão, que começou no capítulo 12, termina hoje, no capítulo 25, e a história passa para seu filho, Isaque. Surpreendentemente, entre as histórias da morte de Sara e da morte de Abraão, a Bíblia desenvolve histórias de casamento e de um novo nascimento. Vida e morte se entrelaçam. Penso que isso reflete como a vida é. Entre as histórias de luto e tristeza da morte, são inseridas histórias de nascimento e casamento, histórias cheias de esperança. Nossa vida também não é preenchida apenas de tristeza, nem é preenchida apenas de alegria. Quando tempos difíceis e dolorosos chegam e pensamos, quando isso vai acabar? De repente, Deus encerra esses tempos difíceis, e a esperança e a promessa florescem. Acredito que nossa vida também é assim. A história de esperança, de casamento e nascimento, registrada entre morte e morte, é a história que se desenrola na passagem de hoje, e também a história que escrevemos junto com Deus em nossa vida. Primeiro, a história de casamento é a de Isaque, que vimos até ontem, registrada entre morte e morte. Depois que Sara morreu, e antes de Abraão falecer, Isaque encontrou Rebeca e formou uma nova família. E na passagem de hoje, surge outra história de casamento. É a história de Abraão que toma outra mulher. O versículo 1 registra que Abraão tomou outra mulher chamada Quetura. Quetura lhe deu vários filhos. Esta é a história do nascimento. É uma história de vida, de nascimento, situada entre morte e morte. Abraão, que teve apenas 2 filhos em 100 anos de vida, agora tem muitos filhos em um curto período de tempo, através de sua nova mulher. Nesse momento, Abraão fez algo muito bem, digno do pai da fé. Foi que, enquanto ainda estava vivo, antes de morrer, ele resolveu de forma clara todas as questões relacionadas à herança. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Gênesis 25, 5, 6. Abraão deixou tudo o que possuía para Isaque. Mas para os filhos de suas concubinas, deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão primeiro cuidou de Isaque. A Bíblia diz que ele deixou tudo o que possuía para ele. Assim como Deus lhe havia ensinado que deveria ser o filho nascido de Sara, Abraão considerou Isaque de forma especial. No entanto, ele não tratou seus outros filhos com negligência. Se ele tivesse cuidado apenas de Isaque e negligenciado os outros, problemas poderiam ter surgido após sua morte. Vemos esses problemas com frequência até hoje. Ter uma herança é uma bênção, poder dividir os bens é uma bênção, mas vemos muitas histórias no mundo onde a ganância das pessoas transforma essa bênção em uma maldição. Abraão resolveu a situação com muita sabedoria. Ele deu a Isaque um tratamento especial, como era seu direito, mas também dividiu os bens com os outros filhos para evitar problemas futuros. E ele separou esses filhos de Isaque. O versículo 6 registra que, ainda em vida, enviou-os para longe de seu filho Isaque. Ou seja, os filhos nascidos de sua outra mulher foram levados para longe de Isaque. Ele finalizou o que precisava ser finalizado e organizou o que precisava ser organizado durante sua vida. Caso contrário, Isaque teria que lidar com isso após a morte de Abraão. E, dada a personalidade de Isaque, essa tarefa não teria sido fácil. A história no próximo capítulo mostra que Isaque não era uma pessoa que gostava de brigas ou disputas. Quando pessoas de outras tribos vinham e tomavam o poço que ele havia cavado, Isaque simplesmente o cedia. Ele o cedia e se mudava para outro lugar para cavar outro poço. Se cavasse outro poço, eles viriam novamente e o tomariam.
Então ele não lutava, mas ia para outro lugar. Acredito que isso se devia à sua fé de que, minha vida não depende deste poço. Deus sempre proverá o que eu preciso. Mas se surgisse uma disputa entre Isaque, com sua personalidade, e os filhos da outra mulher de Abraão, Isaque provavelmente teria sofrido um grande golpe. Se tal problema ocorresse, não seria apenas um problema pessoal de Isaque. Toda a casa de Abraão, a própria linhagem da fé, estaria em perigo de ser abalada. Essa situação é descrita no versículo 11. Vamos ler juntos o versículo 11. Gênesis 25, 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, que morava perto de Beer-Lahai-roi. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou seu filho Isaque. Na passagem de hoje, estão registrados os nomes de muitas pessoas. Todos são filhos ou descendentes de Abraão. Mas entre todas essas pessoas, apenas uma está conectada à bênção. Essa única pessoa é Isaque. Somente Isaque está conectado à bênção, a bênção de Deus, a bênção que seu pai Abraão havia recebido. Somente Isaque é o filho com a linha legítima de Abraão. E a passagem de hoje não registra apenas os nomes dos filhos e descendentes nascidos da outra mulher de Abraão, Quetura. Dos versículos 12 a 18, também registra os descendentes de Ismael, o meio-irmão de Isaque, que Abraão teve com a serva Agar. Eles também prosperaram grandemente, adquiriram muitas terras, e tiveram vários líderes. Mas há algo que lhes falta. É a bênção. A bênção está apenas com Isaque. Somente Isaque herdou a bênção de Deus, que começou com Abraão. Esta bênção é um conceito completamente diferente da posse de riquezas, da propriedade de terras ou da prosperidade numérica de uma nação. A bênção é um relacionamento direto com Deus. A bênção é se tornar um filho de Deus. É por isso que esta bênção vem acompanhada da promessa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A realidade da bênção transmitida nesta família é a promessa de que Deus estará com eles, e que a bênção e a maldição virão não da perspectiva de Deus, mas da sua perspectiva, Abraão, e da sua perspectiva, Isaque. Esta é a mesma bênção que Esaú mais tarde desprezou. A razão pela qual ele perdeu seu direito de primogenitura e sua bênção, a razão pela qual a bênção que poderia ter sido sua fluiu para seu irmão mais novo, Jacó, foi porque ele tratou esta bênção, a sucessão da bênção, com desprezo. Mas, amados, como essa bênção se manifesta hoje, essa bênção ainda está sendo herdada e transmitida através dos descendentes biológicos de Abraão? Não está. Esta bênção agora é herdada por todos os crentes através de Jesus Cristo. Romanos 1, 16, 17 apresenta esta bênção da seguinte forma. Romanos 1, 16, 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui, uma bênção que transcende tanto judeus quanto gregos, uma bênção desfrutada, obtida, recebida e transmitida apenas pela fé, é apresentada. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A linhagem de Abraão, a linhagem através da qual a bênção era herdada, tornou-se agora a linhagem da fé, a genealogia da fé, através de Jesus Cristo. E essa genealogia da fé foi aberta a todos os que creem em Jesus Cristo, independentemente da linhagem sanguínea, seja judeu ou grego. Queridos irmãos, pela fé, nos tornamos pessoas que possuem a legitimidade da bênção. Todos nós nos tornamos Isaque. Pela fé, todos nós nos tornamos Isaque. Deus abriu esta tradição especial de bênção, que descia através de um ancestral especialmente escolhido, para toda a humanidade através de Jesus Cristo. Ele tornou possível que qualquer um entrasse nessa bênção pela fé. Todos nós herdamos essa bênção na fé, como Isaque.
E também recebemos a responsabilidade de transmitir essa bênção, como Abraão. A bênção não deve permanecer em um só lugar. Essa tradição, essa bênção, não deve ser interrompida em nós. Ela deve ser transmitida à nossa próxima geração e aos nossos vizinhos. A bênção deve ser transmitida daqueles na posição de Abraão para aqueles como Isaque, e aqueles na posição de Isaque devem ser capazes de herdar a bênção de Abraão, recebida da geração de nossos pais. Para este fim, retiros e escolas bíblicas são preparados para nossos filhos, nossa próxima geração, nossa juventude, durante o verão. Temos a responsabilidade de orar por nossa próxima geração. Devemos orar por nossos jovens, pré-escolares, ensino fundamental e adolescentes. E devemos orar para que todas as nossas crianças, imersas na graça de Deus, ganhem força para lutar contra o mundo, para superar os valores mundanos e a atmosfera turva e competitiva do mundo, aquela atmosfera errada onde as pessoas devem matar e pisar umas nas outras para progredir, e transformá-la em uma atmosfera de amor. As palavras, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, significam que nossa bênção não é apenas para nós, mas é direcionada a outros através de nós. Ou seja, significa que recebemos a bênção para o bem dos outros. Isso significa que através de nós, alguém pode ser abençoado ou, inversamente, amaldiçoado. Esta é a responsabilidade de quem tem a bênção. Assim como Abraão transmitiu bem a bênção a Isaque, temos a responsabilidade de transmitir bem o evangelho que recebemos a outra pessoa. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que vivam suas vidas compartilhando o evangelho com suas famílias, seus vizinhos ou os colegas de trabalho que encontrarem hoje. Que todos os nossos amados irmãos se tornem canais e instrumentos para o fluxo da bênção da vida de Deus, para que Deus, que nos abençoou com a vida, possa abençoar outra pessoa com a vida através de nós, enquanto vivemos estas vidas onde o nascimento e o casamento existem entre as mortes.